igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Conforme já falamos, nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Já ministramos mais de 20 mensagens nesse Evangelho. E hoje, com a graça de Deus, nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29, que trata sobre a morte de João Batista. Marcos, capítulo 6, verso 14 ao 29, palavra do Senhor para o nosso coração. Você que está em casa, que nos acompanha, por favor, pegue aí a sua Bíblia, separe esse tempo e dedique-se exclusivamente à meditação da palavra do Senhor. Marcos 6, 14 a 29, diz assim a palavra de Deus. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa vontade, ou de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e os principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando-se apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei profundamente, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. História assim macabra, né? Um negócio meio complicado. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos oriente, nos agracie, nos edifique nesta manhã com a sua palavra. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para falar com você, para nos abrir o entendimento desse texto. Ó Pai, que história triste, que relato tenebroso. Mas eu sei, meu Pai, que se Ele está aqui, é porque tem lições, tem princípios, tem ensinos
para a minha vida e para a vida da tua igreja. Não foi por acaso que o teu Espírito Santo inspirou Marcos a registrar este episódio, ainda que sinistro. Não foi por acaso. O teu Espírito Santo colocou isso aqui, meu Pai, porque Ele quer trazer uma palavra para o teu povo ao longo dos séculos. Então, ó Espírito de Deus, vem sobre nós nesta manhã, desvenda-nos o olhar, traz discernimento aos nossos corações e a aplicação correta desse texto para as nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te peço encarecidamente, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos juntos meditar nesse texto. Eu sempre gosto de, à guisa de introdução, falar de algumas coisas gerais sobre o texto, para a gente poder entrar no texto com mais segurança, refletir no texto com mais condições de entendê-lo. E algumas coisas eu gostaria de destacar para a gente entender esse texto. Primeiro, que se você prestar atenção, eu já falei aqui algumas vezes ao longo dessa exposição de Marcos, que Marcos tem um estilo literário muito interessante, e uma das técnicas literárias de Marcos é aquilo que os exegetas chamam de sanduíche, técnica de sanduíche. O que é isso? Ele fala um assunto, faz um intervalo, relata alguma coisa ali no meio, e depois ele volta a tratar daquele assunto que ele tinha iniciado. Se você prestar atenção, aqui no capítulo 6, nesses textos que nós lemos desde a semana passada, nós temos mais uma vez Marcos usando essa técnica de sanduíche. Por quê? Se você olhar do verso 1 até o verso 13, Marcos está falando aqui daquela ida, daquela missão dos 12 que Jesus enviou para pregar por toda aquela região. Aí ele faz um intervalo na história, ele abre aqui um intervalo, ele narra o que aconteceu com João, que ele já tinha falado lá atrás, no início do Evangelho, sobre a prisão de João, mas ele não deu detalhes, ele simplesmente falou que João havia sido preso. E aí, uma vez que João foi preso, Jesus inicia o seu ministério, João saiu de cena, Jesus entra em cena. Mas agora, aqui, nesse contexto do envio dos 12, Marcos abriu um intervalo para falar de João. E aí, do verso 14 ao verso 29, ele trata sobre a questão da morte de João Batista. Mas olha o que diz o verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Ou seja, ele vai voltar agora a falar da missão dos 12. Dá para entender aqui que a história de João está no meio? É a técnica de sanduíche. Ele começou a contar, abriu um intervalo e depois ele volta a tratar daquele assunto mais uma vez. Então, essa é a primeira observação. Essa história aqui está no meio daquele contexto do envio dos 12 apóstolos. Segunda coisa interessante aqui para a gente poder entender esse texto é que o Evangelho de Marcos, ele narra a história de Jesus. Nós estamos estudando, meditando na história de Jesus. O objetivo de Marcos é contar a história de Jesus para os irmãos lá da cidade de Roma, para a igreja de Roma. Só que, em dois momentos na Bíblia, o primeiro momento lá no capítulo 1 e agora, Marcos parece que não está falando de Jesus. Ele chama a atenção para João. Esse é o segundo relato sobre João. Então, ele chamou a atenção para João no início e está chamando a atenção para João agora. Parece que Marcos está perdendo o foco, ou fugindo do seu foco, que é narrar a história de Jesus. Mas não é. Tanto no início,
quando ele faz referência a João, ele coloca João como o precursor do Messias, aquele que deveria vir na frente, abrindo picadas, abrindo estrada, aplanando o caminho para o Senhor. E agora, quando ele narra mais uma vez esse episódio na vida de João, mais uma vez ele está colocando João como um precursor de Cristo. Em que sentido? A morte de João é um prenúncio, um presságio da morte de Jesus. Aquilo que está acontecendo com João aqui é aquilo que vai acontecer com Jesus daqui a pouquinho no Evangelho. Então, João é um precursor tanto do ministério de Jesus quanto dos sofrimentos de Jesus. Ele não está narrando a história de João simplesmente para chamar a atenção para João. Ele está narrando a história de João para chamar a atenção para Cristo. Para dizer assim como João sofreu e morreu, o nosso Cristo, Jesus de Nazaré, que eu estou contando a história para vocês, ele também vai sofrer, ele vai morrer por causa de cada um de nós. Irmãos, eu não tenho como fazer aqui, mas depois, faça um exercício mental e leia essa história do julgamento de João, da prisão de João, da morte de João, e compare com o julgamento de Jesus e a morte de Jesus, que você vai ver aqui paralelos, similaridades incríveis. Autoridades políticas que gostavam dos dois, que mesmo não tendo algo realmente concreto para acusá-los e para sentenciá-los à morte, mas acabam cometendo esse crime porque eles não querem se indispor com a multidão. Eles querem se manter bem na questão política. Então você vê aqui muitos paralelos, similaridades entre a história de João, a morte, a prisão, o sofrimento e a morte de Cristo. E é por isso que Marcos coloca aqui, e eu deixo aqui esse desafio para os irmãos depois ir pensando e anotando. O que tem aqui na história de João, que tem na história de Jesus? E você vai ver como isso é interessante. Mas também, essa história aqui é uma história muito sinistra, muito macabra, é terrível essa história. Porque nós estamos diante de um texto que fala de uma festa de aniversário. E é um dos únicos momentos na Bíblia onde nós temos o registro de uma festa de aniversário, que não vai acabar bem. Mas você imagine um banquete, uma festa, para comemorar o aniversário do rei. De repente, o final desse banquete ser banhado com um assassinato, e alguém traz num prato a cabeça de um ser humano para aquele salão de festas. Já pensou que coisa terrível? Já pensou que festa terrível foi essa? Que situação horrenda. Por último, esse texto fala de Herodes. E quando a gente pensa em Herodes, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que ter cuidado, porque na Bíblia nós temos vários Herodes. Nós temos primeiro Herodes o Grande, que reinou de 37 ao ano 4 a.C. E é aquele Herodes que vai matar as crianças. Aí você diz assim, pastor, então o senhor não está errado na data não? O senhor disse 37 ao ano 4. E como é que é o Herodes que mandou matar as crianças do nascimento de Jesus? É porque você sabe muito bem que o nosso calendário ele tem um erro de 4 anos. Então, se você for estudar sobre a origem do calendário cristão, você vai ver que houve um erro e que Jesus nasceu 4 anos antes da data que a gente considera que ele nasceu. Então, ele reinou do ano 37 ao ano 4 antes de Cristo. Tá certo? Antes de Cristo, de acordo com a nossa cronologia. Esse Herodes era extremamente cruel, vaidoso. Ele era um homem assim terrível. Ele casou mais de 10 vezes. Ele era tão terrível que qualquer suspeita
em relação a ele, qualquer coisa que acontecesse, ainda que seja no contexto da sua família, ele mandava matar. Ele mandou matar várias esposas, ele mandou matar filhos que ele tinha, ele mandou matar membros da sua família, ele mandava matar assim, apresentou qualquer tipo de ameaça, ele mandava matar. Alguns dizem que era melhor você ser um porco de Herodes do que ser um filho de Herodes. Porque quando você vai estudar a história de Herodes, tem um momento que ele mandou 2 filhos estudar fora para que os filhos pudessem ter mais conhecimento, e alguém chegou para ele e disse, olha, esses camaradas aí, eles vão ficar mais bem preparados do que você e eles vão tomar o reino. Ele não contou conversa, ele mandou matar os filhos. Então, esse Herodes o Grande, ele teve outros filhos que também se chamavam Herodes. E esse Herodes aqui, que da nossa história, é o Herodes Antipas, que diz o texto que ele vai casar com Herodias, que era mulher do seu irmão Filipe. É tão difícil, meus irmãos, assim, narrar a história dessa família herodiana, porque é um negócio assim, fora do comum. Herodias, que era mulher de Filipe, na verdade era sobrinha dele. Ele havia casado com ela. E era também sobrinha, talvez em primeiro ou segundo grau, de Herodes Antipas, porque ela era filha de Aristóbulo. E veja o contexto, dentro de um contexto familiar, eles estão relacionando-se entre si, cometendo incesto, cometendo adultério, cometendo todo tipo de porcaria. E um dia, esse Herodes Antipas, que era casado com outra mulher, que era a filha do rei Aretas, um rei nabateu, ele foi visitar Filipe, o seu irmão, e quando ele chegou lá, que ele viu a mulher de Filipe, ele ficou tão fascinado por aquela mulher, que era da sua família, que era parente seu, ele foi e fez com que ela deixasse o seu irmão e viesse morar com ele. Ele abandonou a filha do rei Aretas e vai casar com essa aqui. E diz o texto que João disse assim, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você não pode fazer isso. Meus irmãos, antes de começarmos a ver o texto, tem uma música que diz assim, está faltando João Batista nos nossos dias. E eu tenho certeza que está. Está faltando pregadores como João Batista, que tem a coragem de colocar o dedo na cara da maior autoridade daquela região e dizer assim, você não pode fazer isso. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é um profeta. Esses profetas de meia tigela que ficam aí profetizando carro, profetizando casamento, profetizando coisas boas, é fácil demais, né? Profeta na Bíblia era aquele que confrontava o rei, confrontava as autoridades, confrontava o pecado do povo de Deus. Esse é um profeta. Então João chega para ele e diz, olha, o que você está cometendo é um erro grave. Você está quebrando a lei. Você está quebrando. Ele queria ser rei dos judeus, ele queria ser uma autoridade sobre o povo judeu, e João vai dizer, você está quebrando a lei. Além de você estar cometendo um adultério, que você está possuindo a mulher do seu irmão, você está cometendo um incesto, porque ela é da sua família, é sobrinha. E a lei dizia que você não podia relacionar-se com alguém da sua família. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos olhar para o texto e lembrar aqui desse contexto. Mas tem outra coisa que eu preciso dizer para a gente poder entender aqui. Esse Herodes, ele é chamado aqui de rei, mas esse não é um título legítimo. Na verdade, ele é chamado por Lucas de tetrarca. O que é um tetrarca? Quando Herodes o Grande morreu, o seu reino foi dividido
entre os seus 4 filhos. E aí, esse Herodes aqui, o Herodes Antipas, ele ficou sendo tetrarca, ou seja, ele ficou governando a 4ª parte da região do império, que compreendia a Galileia e a Pérea. E ele vai reinar durante 40 anos. Só que, no contexto do povo judeu, e por causa da vaidade dele, ele se colocava como rei. E é interessante que ele estava subordinado a Roma. Ele não era rei de nada, ele era simplesmente um tetrarca, um governador, um líder de uma região. É portanto que a promessa que ele vai fazer aqui, o juramento, é mentiroso. Vou dar metade do meu reino. Que reino? Se ele só tinha um cargo de confiança para governar uma região. Ele não era rei. E esse homem, ele vai morrer abandonado, sem ter mais poder. Por quê? Porque 10 anos, mais ou menos, depois desse episódio aqui, diz os historiadores, Flávio Josefo principalmente, de que depois disso aqui, a mulher, de novo, que essa mulher aqui foi uma desgraça na vida dele, e uma das coisas que a gente vai aprender aqui, cuidado com quem você casa, seja homem ou mulher, porque pode ser a derrota da sua vida. Essa mulher aqui chegou para ele e disse: você é rei, você tem que ser rei, então vamos começar a trabalhar esse projeto. Quando Calígula soube que Herodes estava se autotitulando rei, ele baniu Herodes do governo daquela região e ele teve que fugir para não ser morto. E nunca mais ele foi líder de nada. Então, é essa história, é esse personagem que nós temos aqui diante de nós nesta manhã. É um texto longo, mas ele está dividido em 3 partes e eu vou procurar ser o mais sucinto possível e prático para a gente entender o texto. Primeira parte aqui vai do verso 14 até o verso 16. Olha como é que diz o texto. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Olha como é que o texto começa. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Essa frase está fazendo referência a quê? É muito interessante que, muito embora os evangelhos não sejam uma narrativa cronológica, nem sempre a sequência dos fatos ela está organizada cronologicamente, mas teologicamente, dentro de uma sequência de ideias. Aqui, os grandes exegetas, principalmente reformados, entendem que nós temos uma linha de pensamento não só teológica, mas também cronológica. Qual é o contexto aqui? Jesus enviou os apóstolos para pregar, e eles saem pregando, e eles saem levando o evangelho. Eles pregaram de tal forma, depois você lê Mateus capítulo 10, eles pregaram de tal forma, e Jesus também estava realizando sinais e maravilhas, milagres, pregando naquela região, que esta notícia chegou a Herodes, chegou no palácio. A notícia de que Jesus estava operando sinais e maravilhas, e isso também através dos apóstolos, chegou aos ouvidos do rei. E a coisa era tão extraordinária que, mais uma vez aqui, nós vemos as pessoas confundindo o ministério de Jesus com o ministério de João. Por quê? Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Jesus está aqui no auge da sua popularidade, no contexto mais abrangente do seu ministério, e chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. E esse rei Herodes aqui é o rei que vai estar presente em todo o ministério e vida do Senhor Jesus, até porque ele reinou durante 40 anos. Então chegou aos ouvidos dele. Só que chegou a informação e eles vão discutir sobre Jesus
porém equivocadamente. Por quê? Eles começam a achar uma explicação. Quem é esse homem? Por que essas coisas milagrosas, esses poderes miraculosos acontecem com ele? Quem é Jesus? Então dá para você ver que Marcos não está perdendo de vista o seu propósito. Qual é o propósito de Marcos? Contar a história de Jesus. Ele não está perdendo de vista. Ele não está gastando tinta aqui. Ele continua narrando a história de Jesus. Só que ele vai mostrar agora que as pessoas continuam sem entender, que Herodes não entendia quem era Jesus, não sabia quem era Jesus. Por quê? Porque eles confundem Jesus com João Batista, com um dos profetas, com um milagreiro qualquer. Então ele diz: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Aquelas pessoas tinham informações, aquelas pessoas provavelmente tinham visto sinais e maravilhas, mas elas tinham um diagnóstico errado a respeito de quem era Jesus. Para eles, Jesus era um milagreiro, era a ressurreição de João, era o Elias que havia de vir, era um grande profeta, mas eles não chegam no X da questão de dizer que ele é o Messias, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Filho de Deus. Isso aqui, meus irmãos, deve nos fazer pensar e refletir. Quem é Jesus para você? É apenas um profeta? O maior dos profetas? Porque Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele é um milagreiro, pura e simplesmente. Ele é alguém especial, alguém que pode até ser uma ressurreição de um dos profetas. Veja, meus irmãos, que esse pessoal aqui e o próprio Herodes, eles têm um conceito sobre Jesus muito mais elevado do que os irmãos dele, do que a própria cidade de Nazaré. Porque Nazaré rejeitou Jesus, expulsou Jesus, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas o rei Herodes, pagão, e esse povo aqui, tudo pagão, eles olhavam para Jesus e eles não colocavam Jesus num patamar lá embaixo, eles colocavam Jesus num patamar bem alto. Só que eles não colocavam no lugar correto, reconhecendo a sua divindade. Qual é o ponto aqui? Meu irmão, não interessa qual é o patamar que você está colocando Cristo na sua vida. Se você não crê que Ele é Deus, se você não crê que Ele é Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o único e suficiente Salvador, você continua perdido e você está tendo uma visão equivocada de Cristo. É triste quando a gente olha para Jesus como um revolucionário, um profeta, o maior filósofo, o maior psicólogo. Não, querido, Jesus não tem nada a ver com essas coisas. Jesus é Deus, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, o Deus Todo-Poderoso, o Messias que haveria de vir. Então, cuidado com essa ideia, porque às vezes, mas fulano, ele tem um conceito de Jesus, pastor, muito elevado, ele crê que Jesus até fazia milagres, que era um grande profeta, sim, mas ele crê que Jesus é Deus? Ele crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? Ele crê que não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a não ser Jesus Cristo? Ele crê nisso? Não. Então, ele continua perdido, ele continua equivocado. Não adianta você ter um conceito elevado sobre Jesus e não ter o conceito bíblico correto sobre Jesus. Era o que estava acontecendo aqui com aquele povo. É João Batista, é Elias, é um dos profetas, é um milagreiro. Mas não chegavam no X da questão. As religiões têm as suas opiniões sobre Cristo. Qualquer das grandes religiões vai ter uma opinião sobre Cristo, mas não chegam no ponto X da questão. Versículo 17 até
o versículo 20, vai chamar a atenção para essa situação aqui de Herodes. Porque no verso 16 diz assim: Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Veja, meus irmãos, Herodes não está em paz. A gente vai ver aqui que Herodes gostava de João, que Herodes ouvia João atentamente, que ele ficava perplexo com as pregações de João. E ele mandou matar João, decapitar João, mas aquilo ali ficou moendo na cabeça dele. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você entender. Muitas vezes a gente acha que eliminando o nosso inimigo, nós vamos encontrar paz. Pelo contrário, você vai buscar mais problema para a sua vida. Na hora que Herodes eliminou João, João não saiu nunca mais da cabeça dele. Porque ele sabia do que tinha feito. A consciência o acusava de dia e de noite. João era justo. João era correto. E você matou João. E aquilo ali estava no coração dele. Quando ele escutou que tinha um profeta, que tinha um homem que estava pregando e juntando multidões e fazendo sinais, maravilhas, milagres, ele disse: é João, que ressurgiu, porque ele era um profeta, ele era justo. João estava na mente do rei de dia e de noite. A sua consciência o acusava diuturnamente. Aí, do verso 17 ao verso 20, ele vai chamar a atenção aqui. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Olha que detalhe que Marcos está dando para nós. Marcos já havia falado sobre a prisão de João. Aqui ele está dando os detalhes, o contexto, o cenário, o que aconteceu, o que estava por trás. Então ele diz que Herodes, ele estava com a mente perturbada, com o espírito irrequieto, porque ele havia mandado matar aquele que ele sabia que era justo, que era honesto, que era um profeta de Deus. E diz o texto: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. João começou a dizer assim: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você está pecando, você está errado. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. E eu vou abrir esse parênteses, porque senão eu esqueço e eu não posso esquecer isso aqui. Herodes era crente? Sim ou não? Não. Então por que João está se metendo na vida dele? Herodes era simplesmente o rei, o governador, o tetrarca daquela região. Por que João não vai pregar para aqueles que são crentes e diz assim: pronto, os que são crentes, aqueles que já são de Deus, eu vou pregar, mas para aqueles que não são e para as autoridades seculares, eu não tenho nada a ver o que é feito lá. Por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos? Porque hoje existe uma dicotomia miserável no nosso meio entre sagrado e profano, entre aquilo que nós fazemos aqui no templo e aquilo que nós fazemos lá fora, entre, por exemplo, religião e política ou autoridades. A gente quer dizer assim: olha, quando se trata dos princípios do Evangelho, é algo que tem que ser discutido dentro dos templos. E tem muito crente inocente caindo nessa. Porque as autoridades lá fora estão cada dia mais querendo calar a igreja, fazer com que a igreja fique dentro de 4 paredes. Irmãos, tudo aquilo que foi construído ao longo de 2000 anos, de uma influência judaica cristã,
de um pensamento bíblico, de uma formação da cultura ocidental, à luz da palavra de Deus, está sendo destruído de uma forma assim revolucionária, e nós, os crentes, estamos aceitando e até defendendo isso. No nosso país começou com a lei do divórcio. Na década de 70, quando o pastor, na época, o bispo anglicano, veio pregar aqui na nossa igreja, ele contou como se fosse uma vantagem, de que na época que foi aprovada a lei do divórcio, no Brasil, muitos evangélicos estavam nas passeatas e pressionando as lideranças para aprovar o divórcio. E a conversa uma coisa é a minha religião, outra coisa é um direito civil. O que está acontecendo hoje no Brasil? Olha, eu sou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas, por uma questão de direito civil, aí eu tenho que ser a favor. Meu querido, não existe separação entre sagrado e profano, entre secular e religioso. Não existe. Você não pode ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora. João está sendo profeta para as autoridades dos seus dias. O rei está em adultério, o rei está cometendo incesto, e João está dizendo assim: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Por quê? Porque a lei de Deus, a palavra de Deus dizia que não podia. Então eu não consigo entender, meus irmãos, como é que um crente em sã consciência pode defender, ainda que politicamente, civilmente, na esfera secular, aquilo que a palavra de Deus condena. E com essa desculpa de que eu sei muito bem separar as coisas. Uma coisa é a minha religião, outra coisa é a minha visão política, é a minha visão social ou econômica. Você não entendeu o evangelho se você faz isso, meu querido. Porque o evangelho, ele influencia todas as áreas da nossa vida. Ele permeia todas as áreas da nossa vida. A igreja é a voz profética para o Estado. Que história é essa de que a igreja não pode ser voz profética? Eu vi no Facebook agora, já que passou a política, né? Eu vi no Facebook uma pessoa mandando em direta, inclusive para mim: lugar de pastor é no púlpito. Lugar de pastor é no púlpito. Eu digo, ok, é verdade. Lugar de pastor é no púlpito. Agora eu pergunto: no púlpito, a palavra de Deus, ela tem alguma coisa a falar sobre aborto? Sim ou não? No púlpito, a palavra de Deus tem alguma coisa a falar sobre união homossexual? Sobre ideologia de gênero? Sim ou não? Por que o pastor não pode falar? Por que a igreja não pode se pronunciar? Cuidado, meu irmão, para você não cair nessa armadilha. João está sendo correto, profeta. João está dizendo para a autoridade: vocês estão errados. E porque a igreja brasileira é omissa, é calada, estão aí aprovando leis e mais leis, coisas e mais coisas, que contraria a palavra de Deus, que coloca em xeque toda a estrutura cristã, judaico-cristã, que foi implantada na civilização ocidental, e nós estamos simplesmente vendo a coisa acontecer e não faz nada. Ou quando faz, alguns defendendo aqueles que defendem coisas contrárias à palavra de Deus. Eu já disse, os irmãos nunca vão me ver aqui no púlpito da igreja falando de política partidária. Vote em fulano ou vote em Beltrano. Vou fazer 10 anos aqui na igreja. Eu desafio qualquer um de vocês aqui, ou você que está me assistindo, eu desafio qualquer um que diga assim: o pastor Diogo pediu voto para o candidato A, B ou C. Pelo contrário, se vier fazer política aqui dentro da igreja, a gente manda embora. Como há poucos domingos atrás nós mandamos. Agora, falar dos temas bíblicos e cristãos não vai me calar, não. Porque eu posso até ser preso, eu posso até ser excomungado da igreja, mas eu vou falar. Eu vou falar. Mas a coisa está séria, meus irmãos. Eu estava vendo ontem, não sei se Sandra viu nas redes sociais, mas um padre católico foi
excomungado da Igreja Católica porque ele estava se pronunciando contra esses temas que estão aí e que uma linha progressista fica defendendo. Então, João foi profeta. Está faltando profeta, está faltando João Batista para chegar e dizer assim: isso não pode acontecer, isso é pecado. Meus irmãos, foi aprovado aqui no nosso estado o Dia da Consciência Lésbica. Nenhuma igreja se manifestou. Foi aprovada uma lei no nosso estado. Você sabia que todo ambiente público, e a discussão é se isso vai vir para a igreja ou não, mas foi aprovado no nosso estado, sancionado pela governadora, de que todo ambiente público, escola, bar, o que você imaginar que tem fluxo de pessoas, vai ter que ter uma plaquinha lá com os símbolos LGBT e de ideologia de gênero, dizendo assim: neste ambiente nós não somos contra a isso aqui. E a discussão é, porque se é ambiente público, a igreja também é um ambiente público. Será que a igreja vai ter que colocar uma plaquinha? E a multa é pesada, a multa é grande. Então, você que é crente, que tem um estabelecimento público, que tem uma loja, que tem um supermercado, que tem um escritório, você vai ter que colocar a plaquinha lá. Sabe por quê? Porque você se calou lá atrás, quando estava sendo discutido. Quando estava sendo discutido esse assunto. Daqui a pouco você vai ter a sua filha e o seu filho participando de ambiente, ou a sua filha tendo um homem entrando no banheiro feminino, porque ele conquistou isso. Você sabia que já existe isso aqui no nosso estado? O banheiro das meninas pode ser frequentado por um homossexual, porque ele se vê como mulher, então ele quer entrar no banheiro das mulheres. E você que é pai, e você que é cristão, você não vai poder dizer nada, porque se você disser, você vai ser preso, porque você está sendo preconceituoso. João foi profeta. Diz o texto, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandaram prender João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. E Herodias odiava, querendo matá-lo, e não podia. Sabe qual é o problema nosso hoje, meus irmãos? Que nós queremos ser amados por todo mundo. Nós queremos ser bem vistos por todo mundo, tapinha nas costas. Você não quer perder seguidores nas redes sociais, você não quer perder seus amigos, você não quer ficar chato com seus familiares. Então você vai negociando valores, princípios, a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições, sofrimentos, lutas. Jesus morreu por pregar a verdade, João morreu por pregar a verdade, e os apóstolos. Olha a história da igreja. Você está achando que pastor ser preso, que cristão ser morto é novidade? Não, sempre existiu. Sempre que a igreja é voz profética, sempre que a igreja se levanta para defender os princípios do reino de Deus, ela vai ser perseguida. Agora, quando a igreja está vendida, como a igreja brasileira, vendida, os pastores, como é que os pastores vão denunciar a corrupção dos políticos, se a maioria dos filhos de pastores, de família de pastores, estão em cargos de confiança? Como é que vai? Como é que o pastor vai denunciar um político se o político deu uma carrada de tijolo para a igreja? Se o político deu cimento, se o político conseguiu uma rádio comunitária? Como é que o pastor vai denunciar? Então, nós não precisamos ter medo, meus irmãos, de ser preso. Semana passada, uma juíza, eu acho que vocês viram isso, prendeu um pastor da Assembleia de Deus que estava fazendo um culto na frente da casa de uma irmã. E a juíza disse: a lei sou eu, e mandou prender o pastor. Proibiu o culto. Mandou para a cadeia o pastor e a irmã. A igreja se movimentou, foi uma Assembleia de Deus, a igreja do estado todinha, toda a igreja se movimentou e foi para a porta do fórum. Mas, meus irmãos, se a gente não acordar,
isso vai se tornando cada vez mais comum. Deixar o carro de som passar e a gente continua, né? Veja bem, se a gente não acordar, se a igreja não for voz profética, ela vai ser presa, não é nem porque pregou, ela vai ser presa porque foi negligente. Ela vai pagar o preço do mesmo jeito. João dizia, não te é lícito possuí-la. E Herodias odiava. Mas diz o texto que Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Eu fico imaginando, Herodes mandou prender João. Ele mantém João em segurança, porque ele sabia a mulher que tinha. Ele sabia que ela queria matar João. Então ele diz, olha, guarda João. João está preso aqui, quando a gente pesquisa esse assunto, João está preso na fortaleza de Herodes. E quem sabe Herodes, em algum momento do dia, Herodes se levantava, se dirigia àquela prisão, àquele calabouço, e ia ouvir João. Sabe uma pessoa que, quando ela escuta a palavra de Deus, ela não consegue deixar mais de ouvir? Porque ela sabe que ali é a verdade. Ela está sendo tocada, ela está sendo impactada pela palavra. Era o que estava acontecendo com Herodes. Diz que ele ficava perplexo e ele ouvia de bom grado. Ele gostava de ouvir João. Porque ele via que João era diferente dos outros. Os outros bajulavam o rei, queriam as benesses do governo, então só dizia o que o rei queria ouvir. João não, João foi honesto, foi justo, foi profeta de Deus, foi homem de Deus. Chegou para o rei e disse, Herodes, você sabe que você não pode possuir essa mulher, Herodes. Essa mulher, além de ser da sua família, Herodes, ela é casada com seu irmão. Você cometeu um erro, Herodes. Não te é lícito possuí-la. Guarde isso aqui, querido. Qualquer autoridade, qualquer pessoa no mundo, ele pode até não gostar, ele pode até se irar, mas se você for sincero com ele, você marcou a vida dele. Porque o que existe de bajulador não é brincadeira. Não seja bajulador de ninguém. Não negocie valores, principalmente com relação à palavra de Deus. Não negocie. Eu já contei aqui de um caso que eu conheço bem de perto. A menina trabalhava numa empresa, amiga minha, e aí um dia o telefone tocou e o patrão disse assim, diga que eu não estou. Aí ela disse assim, olha, dá para você ligar daqui a alguns minutos, por favor? Aí desligou o telefone e disse assim, olha, eu queria dizer ao senhor que eu sou crente e eu não posso fazer isso. Então, se for para trabalhar nesse sentido, o senhor pode escolher outra pessoa, mas assim, eu não posso mentir que eu sou uma serva de Deus. Estou colocando meu cargo à disposição. Aí o patrão disse assim, é você que eu quero mesmo, é você que eu preciso. É de confiança. É uma pessoa de confiança. Mas eu fico pensando na geração água com açúcar, que tem nome de evangélico hoje, se não iria mentir, se não iria trapacear, e ainda iria usar uma desculpa piedosa, mas pastor, Deus sabe, Deus entende, Deus sabe que eu preciso desse emprego, eu estou fazendo umas falcatruas, corrupção, algumas coisas, mas Deus sabe que eu preciso. Não se negocia valores, querido. Não se negocia valores, mesmo diante da maior autoridade que possa existir. Quando minha mãe estava para se aposentar e ela teve um problema de saúde grave, e a aposentadoria dela seria por invalidez, nós tínhamos um advogado que entrou na justiça pedindo aposentadoria. Quando foi no dia da audiência, eu estava com minha mãe lá, e o advogado chamou a gente num cantinho assim, e disse, olha, só tem uma coisa. Aí, isso o quê? Disse,
se o juiz perguntar se você tem renda, na época eu ganhava 2 salários mínimos, se o juiz perguntar se você tem renda, você vai dizer que não tem. Até porque você é missionário, então você não, para todos os efeitos, você não tem renda, porque se você disser, sua mãe perdeu essa ajuda. Aí eu disse assim, rapaz, pois é melhor a gente ir embora. Porque se perguntar, eu vou dizer, eu não trabalho com mentira. Aí minha mãe disse, e eu também, pode acabar o processo agora, porque a gente não trabalha assim. Aí o cara ficou meio desnorteado, era crente também, viu? Pastor. E nós entramos para a audiência. E parece que o capeta, ele escutou, sabe? Que o juiz disse assim, você tem renda? E qual é a sua renda? Eu disse, minha renda é tal. Aí o juiz disse assim, então você pode cuidar de sua mãe. Ela ainda não tem idade de se aposentar. Deu a audiência por encerrada e nós perdemos a causa. Mas nós saímos dali felizes. Alguns anos depois, esse advogado foi preso pela Polícia Federal. Os casos que ele tinha defendido, pessoas foram atrás, foram presas e uma série de coisas. Não negocie valores. João está dizendo para o rei, a sua vida está em risco. Ele é profeta. Mas caminhando para a conclusão, versículo 21 até o 29 é exatamente o centro desse texto. Porque apesar de Herodes escutar João de boa vontade, apesar de Herodes ficar perplexo com a palavra de João, apesar de Herodes saber que João estava certo, Herodes não tomou uma decisão, e eu diria uma decisão de homem. Ele nem se converteu, nem tampouco ele agiu de forma honesta, porque ele poderia ter dito assim, João é um homem justo, um homem honesto, é um profeta de Deus, o que ele está dizendo é verdade, então eu vou libertar João. Ele não tomou uma decisão. E eu estava ouvindo uma exposição do Dr. Augusto Nicodemos sobre esse texto, e ele disse assim, uma coisa interessante, um princípio que ele tirou. Ele disse assim, quando você não toma uma decisão, outros vão tomar por você, pode ter certeza. Se você não tomar uma decisão hoje, na sua vida, se você não fizer um programa da sua vida, pode ter certeza que alguém vai tomar por você. E mais cedo ou mais tarde, aquilo vai cair no seu colo. Então, o que você tem para fazer, faça logo. Não fique esperando acontecer uma tragédia como essa aqui. Porque Herodes não decidiu, porque Herodes, mesmo ouvindo a palavra, mesmo sendo constrangido pela palavra, não tomou uma atitude correta, as circunstâncias vão encurralá-lo, vão fazer com que ele agora sofra uma derrota cachapante na sua vida. Por quê? Olha o que diz o texto. E chegando um dia favorável, propício, essa expressão aqui é muito interessante. A ideia é que essa mulher aqui, ela vinha planejando há muito tempo, ela queria matar João. Ela queria pegar João, porque João estava dizendo que ela era uma vagabunda, uma adúltera, que ela não podia estar casada com Herodes. Então, chegou o dia favorável. Sabe aquele dia em que disse assim, é hoje? E qual era o dia favorável? E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Veja que coisa interessante, o dia favorável, o dia em que aquela mulher maquinou tudo, aquela mulher planejou tudo. Então ela disse assim, no dia do aniversário, nós vamos fazer o seguinte, vai estar lá todos os dignatários, as autoridades, vai estar todo mundo, já estava tudo planejado. Você, minha filha, você vai dançar na frente do rei.
era proibido alguém da família dançar em uma ocasião como essa. A lei na época não permitia. Porque essa dança aqui não é uma dancinha qualquer não, é uma dança sensual, é erótica. Então, veja que coisa terrível. O homem que não teme a Deus, a mulher que não teme a Deus, a sociedade sem Deus, ela não tem escrúpulos. Você está vendo aí o que está acontecendo no Brasil aí, que descobriram aí uma família gigantesca que tinham relação entre si. Falta de quê? De temor a Deus. Havia orgias, bacanais, troca de casais. É isso que está acontecendo aqui. O palácio de Herodes é um ambiente promíscuo, a ponto de ele não ter escrúpulo de permitir que a filha da sua mulher viesse dançar uma dança erótica, sensual, na sua frente e na frente dos seus dignatários. E essa mãe tem uma mente tão caída, tão miserável, que ela não tem escrúpulos de colocar sua filha na vitrine do desejo. Ela não tem escrúpulo de colocar sua filha para ser objeto de desejo do seu próprio marido, entre aspas. Porque ela está botando sua filha para se insinuar para o seu próprio marido. E diz o texto aqui que a dança da jovem agradou a Herodes. E esse agradar aqui não é que ele só achou bonito, não. Herodes desejou aquela moça. Era uma moça bonita, com certeza dançava muito bem, sensualizou. Só homens. Por que só homens? Porque diz o texto que ela foi pedir à sua mãe, e a ideia mais correta é que esse momento aqui era o momento dos homens, e botaram a mulher lá para dançar para os homens. Você já pensou, meus irmãos, a que ponto chega o ser humano? A que ponto chega uma mente caída, depravada, distante de Deus? E diz que ela agradou a Herodes, ela dançou ali na frente dele. Então o rei diz: pede-me o que quiseres e eu te dou. O rei agora ficou doido, apaixonado. Uma apaixonada é terrível, né? Mas alguns dizem que pior é mulher, mas eu acho que é o homem. Homem apaixonado. Quem nunca se apaixonou aqui? Quem nunca chorou? Debaixo do chuveiro ou no quarto? Quem nunca chorou aqui? Mas pula essa página que é para não constranger os irmãos. Ou a mim, né? Mas vamos lá. Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Ele estava fazendo um juramento assim, impróprio, impensável, porque ele estava embriagado. A Bíblia diz que o rei, ele não deve beber, ele não deve tomar vinho, ele não deve olhar para o vinho suave, porque o rei, ele tem que tomar decisões, ele tem muita coisa para decidir, e ele não pode tomar decisões num momento como esse aqui. Você já pensou que besteira esse homem está fazendo? Eu lhe dou metade do meu reino, eu lhe dou o que você quiser, pede o que você quiser. Se empolgou na frente dos dignatários. E ele estava desejando tanto aquela mulher que ele disse: se você quiser eu lhe dou. Aí diz o texto que, saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente, ela voltou apressada porque era para o rei não mudar de ideia. Apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Olha como é que o texto continua. Entristeceu-se o rei profundamente. Ele jamais imaginava que seria aquele pedido. Sabe quando você caiu numa situação que você disse assim: já era, que besteira eu fiz, porque você agiu de forma impensada, leviana, pelas circunstâncias, pelas emoções. Foi o que aconteceu com Herodes. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ele não podia perder a autoridade, a palavra, o juramento, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou a quem? Ao rei? A jovem.
e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Que cena macabra, terrível. Uma festa de aniversário que termina com a cabeça de um ser humano num prato. Sabe por quê? Porque pecado tem consequências. Pecado gera mais pecado. E pecado vai destruindo você cada vez mais. Quais são as lições que a gente tira daqui, meus irmãos, para a gente orar, concluir a mensagem? Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, que me comove profundamente, é que não adianta você ser um ouvinte da palavra se você não é um praticante, meu irmão. Herodes ouvia João de bom grado. Herodes foi advertido por um dos melhores pregadores daquela época, que era João Batista. Ele gostava de ouvir João. Ele ficava perplexo com a pregação de João. Ele, quem sabe, se emocionava com a pregação de João. Mas a pregação de João não produziu na vida dele o efeito que deveria produzir, que era a mudança de vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, por favor, preste atenção nisso aqui. Não adianta você estar vindo aqui para a igreja do Pirangi para ouvir o pastor Diogo pregar, até porque eu não chego nem perto de João. Não adianta você estar vindo ouvir a pregação da palavra de Deus, semana após semana, você está acompanhando no canal do YouTube. Se isso não está mudando a sua vida, não está fazendo algo diferente em você. Ah, mas eu gosto de ouvir o pastor, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de estudar a palavra, eu amo a palavra, olha, eu me emociono, eu fico perplexo quando eu escuto uma boa pregação. Sim, mas isso está mudando você? Está mudando sua casa? Está mudando sua família? Está fazendo você abandonar pecados na sua vida? O que Herodes deveria fazer? Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Iria doer muito, mas acabou o relacionamento. Parou aqui. Mas tem pessoas que insistem no pecado, insistem no erro, mesmo a palavra de Deus sendo pregada para ela, e depois destrói a vida. Como eu disse, Herodes perdeu o reino, sabe por quê? Por causa dessa mulher aqui. Porque ela botou na cabeça dele, você é rei. Todo mundo chama você é rei. Denunciaram para Calígula, Calígula manda tirar ele. O rei Aretas, que é o pai da outra mulher dele, veio para cima dele com tudo, para tirar-lhe a vida. Guarde isso no seu coração, meu querido. Você está ouvindo a palavra de Deus? A palavra de Deus está alertando você, não faça isso, não faça aquilo, não vá por esse caminho, não ande assim, e você continua, pode ter certeza, o seu fim é triste. Era melhor que você não ouvisse a pregação, que você não viesse para a igreja, que você não estivesse na casa do Senhor. Mas eu fico triste, meus irmãos, profundamente triste, quando eu vejo que parece, o ministério pastoral, ele é angustiante. Ele é angustiante. Todo pastor sabe disso. Porque parece que você prega e não está acontecendo, não está surtindo efeito. É claro que está, na vida daqueles que são verdadeiros servos de Deus. Mas tem pessoas que vêm para a igreja e estão ouvindo a palavra domingo após domingo, semana após semana, mas vive no pecado. No pecado. Termina o culto, vai para barzinho, vai para motel, vai para safadeza, não pode chegar o carnatal que está lá dentro, mesmo sabendo que a palavra de Deus é contrária a isso. Então, meu amado irmão, eu queria dizer para você, se você gosta de ouvir pregação, se você gosta de vir para o culto, se você gosta das coisas de Deus, mas isso não está mudando a sua vida, você está simplesmente se enganando. Se enganando. Porque a diferença é, eu acabei de ouvir esse sermão aqui que o pastor Diogo pregou. O que esse sermão está produzindo na minha vida a partir de hoje? Qual é a mudança? Irmãos, nós já pregamos 23 ou 24 mensagens, não é isso, Giovana? Em Marcos. O que ficou na sua vida dessas 24 mensagens do Evangelho de Marcos? A outra coisa, são tantas lições que a gente pode tirar daqui. Minha irmã, você sabe da influência que você tem sobre a sua filha, sobre os seus filhos.
A Bíblia diz que a mulher é quem edifica a casa. Minha irmã, em nome de Jesus, cuidado com a influência que você tem na vida das suas filhas, dos seus filhos, no ambiente da sua casa. Uma mulher piedosa vai ter um lar piedoso. Uma mulher de Deus vai ter filhos de Deus, uma casa de Deus. Agora, uma mulher ímpia, mundana, que não vive as coisas de Deus, ela vai destruir a sua vida, do seu marido, dos seus filhos, de quem tiver ao seu redor. Mas a Bíblia diz que é a mulher que edifica o lar, é a mulher. Seu marido é ruim, não presta, a Bíblia diz que você ganha ele calada. Está lá na carta de Pedro. Então, seja uma mulher sábia, seja uma mulher de Deus, seja uma mulher de oração, seja uma construtora do seu lar. Não destrua o seu lar como essa Herodias está fazendo. Ela estava fazendo isso porque ela era ímpia, não temia a Deus, não sabia nada das coisas de Deus. Ela era tão ímpia a ponto de botar sua filha na vitrine do desejo. Oh, meus irmãos, eu me entristeço tanto com isso. Mas quando eu vejo, por exemplo, graças a Deus que aqui na nossa igreja eu não vejo muito isso não, mas você sabe muito bem do que eu vou falar. Quando eu vejo mães querendo disputar com as filhas, ou vestindo as filhas como uma prostituta, criancinhas se vestindo de forma sensual. Oh, meu amado irmão, veja o que está acontecendo, veja aonde vai parar. Aonde vai parar? É triste quando a gente vê muitas vezes filhas que se vestem melhor do que a mãe. Porque a mãe já é uma coroa, e eu estou falando aqui exatamente para chocar. A mãe já é uma coroa, que está tudo em cima porque está amarrado demais, mas quer se vestir como uma boizinha de 15 anos. Passou a fase, minha querida, passou a fase. Se vista como uma mulher de Deus, como uma mulher de respeito. Não fique chamando atenção para o seu corpo, não, porque a terra vai comer. As mulheres da igreja precisam ser exemplo para as mais novas, porque a sua influência é grande na vida dela. As meninas da igreja estão olhando para vocês. Como é que você trata seu marido, como é que você educa seus filhos, como é que você cuida da sua casa, como é que você se veste. As meninas estão olhando. As meninas estão olhando. Essa mulher aqui foi a destruição, mas ela tinha influência sobre a filha, como toda mãe tem. Toda mãe tem influência sobre a sua filha. E quando a mãe é de Deus, ela chega para a filha e ela diz assim: minha filha, não viste essa roupa, não ande desse jeito, não haja dessa forma. Você é de Deus, eu consagrei você para o Senhor. Você é uma princesa de Jesus. Olha, não ande desse jeito. Mas quando é uma mãe pilantra do mundo, ela diz: minha filha, você é bonitona mesmo. Eu criei você para isso mesmo. Se seu marido não está mais prestando, abandone, vá para outro, viva a vida, goze a vida. Vai dizendo isso, para você ver onde é que vai parar. Onde é que vai parar. Mas a outra coisa, eu vejo nesse texto aqui, meus irmãos, uma lição tremenda para a nossa vida. São muitas. Eu vejo nesse texto aqui que o servo de Deus, por mais fiel que ele seja, por mais santo que ele seja, ele não está livre ou imune de sofrimentos, de provas, de lutas e até mesmo da morte. João era crente, irmãos. João era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João era um profeta de Deus, um pregador da palavra de Deus, mas ele foi preso injustamente, ele foi amarrado, ele foi decapitado, ele morreu. Ou seja, você é crente, meu irmão, você não está livre de doença, não. Você não está livre de sofrimento, você não está livre de infortúnios ou até da morte. Crente morre, crente bate carro, crente quebra a perna, crente tem infarto, crente tem câncer, crente tem tudo. A diferença é, você tem esperança? Você sabe em quem você tem crido? Porque João, ele perdeu a vida aqui, mas ele não perdeu a eternidade. Ele não perdeu a sua dignidade. Ele não deixou de ser um homem de Deus.
por causa daquilo ali. Pelo contrário, a sua morte, até hoje, é um sermão eloquente para todos nós. Mesmo morto, como diz Hebreus, ainda fala. Olha a história da igreja, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus. Leia Hebreus capítulo 11 e veja os heróis da fé, cerrados ao meio, morreram à espada, chicoteados. Então, meu amado irmão, se você está sofrendo por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, lembra do que disse Jesus? Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, não é porque você é intrometido nas coisas dos outros, porque como diz Provérbios, quando você se mete na coisa do outro, nas coisas dos outros, é como se você pegasse um cão pela orelha. Vai pegar um pitbull pela orelha, para você ver. Então tem crente que sofre porque é metido, porque é remanchão, porque é bocão, fala o que não deve. Não estou falando disso. Estou falando quando você está sofrendo porque você é fiel, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus, você não negocia valores, você prega a palavra de Deus com fidelidade, você vive os princípios do Evangelho com fidelidade. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Semana passada eu estava conversando com um amigo pregador, que ele casou e a esposa destruiu a vida deles com a traição. E ele sofreu muito, até porque na igreja dele, a própria parte inocente não pode casar. É uma linha mais radical que diz que, mesmo em caso de adultério e a parte inocente, ela não pode casar, só se uma das partes morrerem. Destruiu a vida do cara. Mas aí ele continuou na presença de Deus, orando, buscando o Senhor. E essa semana, ele mandou uma foto para mim do casamento dele. Ele resolveu casar mesmo sendo contra a denominação, porque a denominação está indo em contra a Bíblia, a palavra de Deus. E ele casou. E ele disse assim: pastor, ore por mim, porque Deus está reconstruindo a minha vida. Deus me deu uma mulher de Deus. São sofrimentos, são lutas, mas o servo de Deus, ele tem vitória. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Eu não sei